não, a moça não ficar ofendida. Onde? Cadê? 48? É isso? Boa! Putz! Trilegal! Vamos que vamos! Que isso? Que isso? Pela madrugada! Página 321, exercício 48. A chama de umbigo de Bunsen, é um nome bonito, né? Umbigo de Bunsen libera 16 kJ de energia por minuto. Ele me forneceu a potência. A energia é toda transferida à massa de 0,3 kg de um líquido, cujo calor específico é 2,4 kJ por quilograma grau Celsius. Sabemos que o ponto de ebulição deste líquido é 80 graus Celsius. Quanto tempo transcorre aproximadamente até que sua temperatura se eleve de 32 graus Celsius até o ponto de ebulição? Então vamos lá, vamos anotar os dados. Ele me forneceu a potência do bico de Bunsen, que é 16 kJ por minuto. Me disse que tem uma massa de 0,3 kg que vai receber a energia desse bico. É um líquido cujo calor específico Czinho é 2,4 kJ por quilograma grau Celsius. Estou feliz que por enquanto está tudo na mesma unidade, quilojoule em quilojoule, tudo legal. Ele falou que o líquido vai ter uma temperatura final de 80 graus Celsius e partiu de uma temperatura de 32 graus Celsius. Quanto tempo transcorre? Qual é o delta Tzinho? Show! Altas questãozinho. Envolve bastante dos detalhes estudados. Muito obrigado. Então, olha só. Primeira parte, vamos calcular quanta energia foi necessária para aquecer esse líquido. Dele que macete. Porque não houve mudança de estado físico. A massa do cara era 0,3. O senhor não tem que passar para 300 gramas? Não, porque o Czinho já está em quilograma, ó. Já está em quilograma por grau, quilojoule por quilograma grau Celsius. Então o Czinho, 2,4. A variação de temperatura a gente pode fazer a parte, né? Temperatura final menos temperatura inicial, que ficaria 80 menos 32, que na matemática profunda, 48 graus Celsius. Essa parte era tranquila. Substituiu ali, agora vamos ter que gastar um pouquinho de energia. Tu sabe que o que a gente recomenda para o aluno é nunca multiplicar antes do tempo, né? Então eu vou obedecer isso, eu não vou multiplicar para ver se acontece uma matemática no final. Isso aqui era quilograma. Fazer uma análise dimensional? Quilograma, que multiplicou quilojoule por quilograma grau Celsius. E esse cara era em grau Celsius. Quilograma cortou com quilograma, né? Dividiu, na verdade deu 1, não cortou porque cortar não existe. Grau Celsius dividido por grau Celsius dá 1, que é o elemento meu da multiplicação, sobrou quilojoule. Então eu sei que essa unidade é quilojoule. Agora que eu tenho essa quantidade de calor, eu vou para a ideia de potência. Potência é energia sobre a variação do tempo. Tesão, temperatura. Tzinho, tempo. Energia na calorimetria a gente representa por quê? De quantidade de calor. A potência do bico de Bunsen, que está em quilojoule por minuto, ó, então a potência é 16, legal. A quantidade de calor que eu não multipliquei, não por ser vadio, mas para te ensinar uma técnica fenomenal de vestibulares e concursos, deixar a matemática básica para o final. Agora é só isolar o ΔT, né? Está multiplicando, está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividindo. Cuidado com isso, eu vejo muito, às vezes, alunos que são bons até em matemática acabarem cometendo um deslize na hora de isolar aí, que imagina que tristeza. 48 dividido para 16 é 3, está ali a matemática, então, ó, certo? Não precisei usar o 48 na multiplicação. Isso é tudo feito de caso pensado, certo? O cara não faz isso, deu 3 porque foi uma coincidência. Não, não, o cara calculou. Eu vou pegar o cara que multiplica antes e vou tirar dele 2 minutinhos multiplicando uma coisa que não era necessária. Ele pensa exatamente assim para fabricar o vestibular. E agora ficou uma multiplicação mais gostosinha de fazer. 3 vezes 24, 72. 72 vezes 3 dá 210 mais 6, 216. Mas espera aí, tem duas casas após a vírgula. 2 casas após a vírgula.
2,16. Opa! Se era quilojoules por minuto e eu usei quilojoules, cortou quilojoule com quilojoule e sobrou minuto. Se tiver 2,16 segundos, o cara é do mal. Tem? Tu vê, o cara é do mal. Ele brigou com a família e faz essa merda. E aí ele vai lá e magoado faz isso. Certo? Mas é bom também por outro lado, né? Porque aí tira, de repente, o pessoal que está menos preparado que tu. Como ele quer em segundos, vamos multiplicar por 60. 120, um pouquinho mais que 120. Quanto é que nós temos aí? Que é a letra? 130? B? Ó, calhar comigo. Show. Letra B. Boa questãozinha, então. Tu vê que ardiloso que foi esse sujeito na hora de fazer o gabarito ali, né? É muito comum isso. Bota uma gotinha mais de adrenalina no teu sangue. No dia do vestibular, cara, tu fica meio cego para algumas coisas. Aliás, deixa eu te contar. Quando eu estava no Decisão lá em 1999, em Floripa, fazendo o terceirão, eu tinha feito um ótimo segundo ano no ensino médio, que me fazia me imaginar que eu era melhor que a maioria das pessoas. Tu vê que idiota que eu era. O fato de eu ter tirado 10 em quase todas as provas do ano, no segundo ano de ensino médio, não ter gabaritado só 3 provas, 2 de português, aquela merda, e uma de história, isso me fez acreditar que eu era melhor que a maioria das pessoas. Então eu era pouco humilde em uma certa idade. Fui pro terceirão me achando cara. E eu estava muito tranquilo, eu pensei, vou passar na Filha Federal, porque vou fazer engenharia mecânica, não vai ser tão difícil, vou passar. E tem a galera da medicina que estava, né, apavorada. Medicina, tu sabe que o clima é diferente, né? Tu sabe muito bem disso. E tinha uns caras lá no cursinho que eram melhores que eu, pô. Não tem? Apesar de eu me achar o cara, eu percebia, pô, aqueles filhos da mãe, tinha uns 10 caras lá que nos simulados estavam sempre na minha frente. Mas eu não estava muito preocupado, né? Tudo bem. Chegou no dia do vestibular, logo depois do vestibular, a galera se reunia no cursinho para, né, comparar gabaritos e ver quem foi melhor, quem foi pior. No final dos 3 dias, cara, para meu espanto, aqueles 10 caras que passaram o ano todo na minha frente eram melhores que eu tenho certeza disso. Eles estavam mais preparados que eu. Eles foram pior no vestibular do que eu, cara. Porque eu estava cagando e andando pro vestibular, desculpa. Eu não estava nem aí pro vestibular. Eu sabia que eu ia passar. Então tu vê como a minha autoconfiança me ajudou a fazer a prova tranquilo e fui melhor do que caras que eram melhores que eu. Isso que é importante tu tirar, cara. Tu não pode ir pro teu vestibular nervoso, pressionado. Vai tranquilo. Só que tu só vai tranquilo se tu estudar bastante ao longo do ano, né, cara? Porque senão no dia tu vê que a coisa não vai funcionar. Certo? Então procure a tranquilidade até o final do ano. Isso inclui já no começo do ano, tirar um dia para não fazer nada. Tirar um dia para namorar, para ir no cinema, para passar o saco. Certo? Beleza? Pensa nisso, tá, cara? Eu queria que tu chegasse saudável no final do ano e tranquilo. Próxima. Deixa eu atender o amigo aqui. Valeu, meu querido. Pensa nisso, hein, cara. Dica sagrada essa que eu te dei, hein? Página 328, exercício 16. É isso, né, amigo? Valeu. Coisa linda. O PF. Sabe se o calor de combustão é a quantidade de calor liberada na queima de uma unidade de massa de um determinado combustível? Ao mesmo tempo, tem-se que o calor de combustão do gás de cozinha é 6.000 quilocalorias por quilograma. Portanto, um bujão de gás de 13 quilos pode aquecer de 20 graus Celsius a 100 graus Celsius o número de litros de água igual a... Considere o calor específico da água como 1 caloria por grau Celsius e a densidade da água como 1 grama por centímetro cúbico e despreze as perdas. Na química a gente fala de calor de combustão, mas mesmo que tu não tenha visto ainda na química calor de combustão, um pouco de bom senso tu mata, ó. Pensa comigo. Se o gás de cozinha libera 6.000 quilocalorias por quilograma, e eu tenho um bujão de 13 quilogramas para usar, eu posso, com uma regrinha de 3, achar quanta energia eu vou conseguir usando os 13 quilos de gás. Podia, né, teoricamente, tu sabia fazer a regra de 3. Tu olha, pensa um pouquinho, se cada quilo libera 6.000, 13 quilos libera 13 vezes isso. Tu vê, né, hoje eu estou te estimulando a não multiplicar antes do tempo. Então vamos deixar 13 vezes 6.000 quilocalorias. Essa é a energia que eu vou ter. Daria, né, para colocar ali 78.000, sem problema, que de repente pode acontecer alguma matemática para frente. Ele quer usar toda essa energia para aquecer água.
Que macete, então, já que não vai haver mudança de estado físico? A energia que eu tenho para aquecer a água é 13 que multiplica 6.000. A massa de água que eu quero aquecer, eu vou calcular. O Czinho da água é 1. E a variação de temperatura, ele falou que era de quanto para quanto? Ele queria até 100, né? Ele queria botar a ponto de ebulição à água. E a temperatura inicial era a temperatura ambiente. Daria para calcular mentalmente que a variação de temperatura seria 80. Cuidado, hein? Isso aqui está em quilocaloria. Então a resposta não vai sair em grama, vai sair em quilograma. Vou dividir ambos os lados por 10 e infelizmente dessa vez não teve nenhuma matemática muito vantajosa. Se bem que dividir 600 por 8 é fácil, né? Eu nunca divido por 8, divido por 2, por 2 e por 2, já que 8 é 2 ao cubo. 600 quilos em duas parcelas, 300. Em duas parcelas, 150. Em duas parcelas, 75. Olha que gostoso. Então ficou 13 vezes 75, a massa de água. Vezes 10 dá 750. Vezes 3 dá 225. 750 com 225, 975 quilogramas de água. Mas como cada quilo de água tem 1 litro, 975 litros. Show! Letra A de amor. Coisa linda, vamos que vamos. Valeu, parceiro. Muitíssimo obrigado. Agora estamos na página 3, ainda na página 328, questão 18. Tem o PF, vamos que vamos. Perdido aqui, 18. Mesma página da anterior, página 328. Dois blocos metálicos A e B, ambos de materiais diferentes, são colocados em contato no interior de um calorímetro ideal, de modo a isolá-los de influências externas. Considerando que a massa do bloco A, MA, é igual ao dobro da massa do bloco B, MB, o calor específico do bloco A, CA, é igual a metade do calor específico do bloco B, CB. E a temperatura inicial do bloco A, TA, é igual ao triplo da temperatura inicial do bloco B. Pode-se afirmar que quando alcançado o equilíbrio térmico do sistema, a temperatura de equilíbrio será igual a... Putz, esse tipo de questão é que deixa o aluno chateado, né? Porque se tu botar número ia ser tão gostoso de fazer, né? E não usa o jeitinho brasileiro, a não ser que seja a última alternativa tu no vestibular. Chutar números, né? Chama uma das massas de 1, uma das temperaturas de 1, certo? Aí calcula a outra. Daria para tu fazer com o jeitinho brasileiro, mas para tu ficar fera em física tem que usar álgebra. Vamos anotar os dados. São colocar, né? Considere que a massa do bloco A é o dobro da massa do bloco B. O calor específico do corpo A é a metade do calor específico do corpo B, CB sobre 2. A temperatura inicial do bloco A, T0A, é igual ao triplo da temperatura inicial do bloco B, T0B. Esses foram os dados. Colocou o cara no calorímetro e quer saber qual é a temperatura de equilíbrio térmico, a temperatura final. Vamos fazer um que macete no bloco A, vamos fazer um que macete no bloco B, vamos somar tudo e igualar a zero com fé que essas letras malditas vão subir. Tem que ter fé. Que macete no bloco A é a massa do bloco A, o Czinho do bloco A, a variação de temperatura do bloco A. No bloco B, massa do bloco B, Czinho do bloco B, variação de temperatura do bloco B. Massa do bloco A, ele me disse que é o dobro da massa do bloco B, então eu tenho o direito de colocar 2 MB. Czinho do bloco A é a metade do Czinho do bloco B, então eu posso chamar de CB sobre 2. E variação de temperatura é a temperatura final que eu quero descobrir, menos a temperatura inicial, que seria a temperatura inicial do bloco A. Mas eu vou substituir isso. Esse 2 cancela com aquele 2 ali, MB vezes CB. Temperatura final menos, no lugar do T0A eu tenho o direito de
colocar 3 vezes T0B. Essa equação aqui, eu não vou modificar ela não. A única coisa que eu vou fazer é, no lugar da variação de temperatura, chamar de TF menos T0B. Se tu olhar para essas equações, tu vai perceber que elas apresentam as mesmas incógnitas. Como é que a gente finaliza questões que envolvem troca de calor? Ah! Não vou! Não vou embora, me recuso! Como é que é mesmo? Troca de calor? Calor recebido mais calor perdido é igual a zero. Não vai ter, o meu Q é assim mesmo, ele fica deformado dependendo do horário. Então, ó, ele não, essa fórmula tu não vai ter no vestibular, meu querido. Tu tem que entender, cara, que dois caras que trocam calor, tudo que um perde, o outro ganha. Perder é negativo, ganhar é positivo, somando esses valores tem que dar zero. Eu sei que quem está recebendo calor é o cara que estava mais frio inicialmente, que é o TB. Mas não importa, mesmo que tu erre a posição. MB vezes CB, que multiplica TF menos T0B, mais calor perdido, é do corpo A. MB vezes CB, que multiplica TF menos 3T0B, que isso tem que dar zero. Tu sabe que eu tinha dificuldade de entender quando o professor pegava uma equação e dividia ou multiplicava ambos os lados pelo mesmo número. Eu achava aquilo desleal. Não sei por quê. Porque me ensinaram matemática doentia, né? Mais passa menos. Tá multiplicando, tá dividindo. Tu vê, o professor Vadil, preguiça de ensinar o jovem do 6º ano a pensar matematicamente e honestamente, entope a cabeça do cara de abobrinha. E o falso ninja não entendia quando o professor dividia ambos os lados de uma igualdade, bicho, pelo mesmo número. Escuta o que eu estou dizendo, cara. Está escrito assim, ó, 20 é igual a 20. O professor dividia por 2 ambos os lados, eu achava desonesto. Dá para acreditar nisso, cara? Pô, 20 é igual a 20, tu divide os dois lados por 2, 10 é igual a 10. Pô, a coisa mais honesta do mundo. Eu estou te dizendo isso, que tu poderia dividir ambos os lados da equação por MB, e o MB desapareceria. Tu poderia dividir ambos os lados da equação por CB, e o CB desapareceria. Mas se tu, como eu, não entende essa ideia de operar igual aos dois lados, vamos isolar com fé, porque as letras vão sumir. As letras têm que sumir. Deixa eu ver, eu quero achar o TF, não é isso? Eu vou fazer por pré-distributivo. Vai ficar assim, ó. MBCB vezes TF menos MBCB vezes T0B mais MBCB vezes TF menos esse vezes esse, para ficar bonito, vamos escrever assim, ó. Vamos escrever como 3MBCB T0B igual a 0. Isso com isso são semelhantes, concordam? Somando os dois dá 2MBCBTF. Esse com esse, menos 1 com menos 3, menos 4 passa para o outro lado, mais 4, né? A mentirinha confortável. E tu quer isolar esse cara, não é? Tenha fé que vai dar tudo certo. Está multiplicando, passa a dividir. Depois a gente pode consertar essa lástima que fizeram com a nossa matemática básica. Não é culpa tua, não, é culpa do sistema brasileiro. Aí MB dividido por MB dá 1, isso tu não pode recusar. Isso tu não pode recusar, né? Que o número dividido por ele mesmo dá 1. CB dividido por CB dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. E sobrou 2T0B. Qual é a letrinha? B. Barbaridade, que delícia! Muito obrigado pela paciência, pela atenção, daqui a pouco estamos juntos. Aí eu vou querer dar uma aulinha, tá? Quero falar um pouquinho de coisas novas. Falou, desculpa a demora, gente.